Graça e paz, igreja, como é que vocês estão? Tudo bem? Deus abençoe vocês e nós estamos aqui para mais um devocional. Estamos na nossa série, a série do discipulado, e nós estamos chegando na nossa 9ª lição. Já estamos chegando já no fim, falta só mais uma para concluir essa primeira parte dos fundamentos. E a lição de hoje é uma lição complexa, eu vou combinar com você. Não vai dar para eu estar lendo todas as passagens com você, então eu vou dar referência e vocês vão em casa comprovar tudo, certo? Eu vou dar o passo a passo da ressurreição e vocês vão, no discipulado, nós vamos trabalhar isso no relacionamento e também vocês vão comprovar aí agora comigo as leituras. Para o vídeo, comprova lá direitinho, lê, retorna para o vídeo, certo? Deus abençoe vocês, que o Senhor possa nos ajudar nessa lição, que é grande, extensa, mas nós vamos conseguir, certo? A ressurreição dos mortos. Por que ressurreição, André? E aí eu quero só fazer a introdução do livro. Ele fala algo que é interessante. Ele diz assim: o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele deve viver a vida com a esperança, com a esperança e segurança da ressurreição para a vida eterna. Nós cremos. O que é que acontece? Através do pecado de Adão, entra a morte no mundo. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa é a nossa segurança, que está em Romanos 6:32. O salário do pecado é a morte. Então, a morte física, ela passa agora a estar entre nós. E o que acontece a partir daí? Eu vou dar logo duas referências para você já ler e a gente entrar no assunto. 1 Coríntios 15, versículo 26 e Apocalipse 20:14, que fala algo interessante. Primeiro, Paulo falando aos coríntios que a morte, ela vai ser destruída. E nessa passagem de Coríntios, ele trata a morte como um inimigo. Então, isso é interessante. Ela vai ser destruída. Em Apocalipse, nós comprovamos isso. Apocalipse 20:14, então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Ou seja, essa morte em Apocalipse que Paulo fala, ela acontece e é comprovada lá no livro de Apocalipse. Então, a Bíblia declara isso, que todos que morrerem, porque a palavra de Deus, ela diz também que, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todo mundo vai enfrentar a experiência da morte. Por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos, nós vamos chegar lá, certo? Então, os que morrerem, eu vou já dar uma passagem do Velho e uma passagem do Novo Testamento para que você comprove essa questão de que todos que morrerem, tanto os crentes quanto os incrédulos eles serão ressuscitados. Para quê? Nós vamos chegar lá. Então, lá em Jó, no capítulo 19, 25 ao 27, Jó, ele fala já do Redentor que vive. Você vai ler ele, Jó 19, do 25 ao 27. E João, no capítulo 6, do 39 ao 45, ele também comprova essa situação da ressurreição, no Novo e no Velho Testamento. E aí, André, o que é que se difere isso? A questão da ressurreição para os judeus, por exemplo, antes de Jesus Cristo, como era visto? Eles morriam e quando ele morria, acontecia 2 estágios. Qual é o estágio? O primeiro, os incrédulos, eles iam para o Hades, que é o lugar de tormento. E as pessoas que criam e morriam, os crentes, eles iam para o seio de Abraão. E eles ficavam lá esperando a ressurreição geral, que era a de todo mundo. Quando Jesus Cristo vem, ele prega esses 2 estágios. Quais são os 2 estágios que Jesus Cristo ele prega? A primeira ressurreição é a dele. Ele vai morrer, vai vencer a morte e vai ressuscitar. E a outra ressurreição que ele prega, a ressurreição dos crentes. E como vai acontecer isso, André? E de antemão já quero dizer a você que todos ressuscitarão. E agora eu quero dar esse passo a passo da ressurreição dos mortos. Eu sei que tem muitas coisas, nós vamos trabalhar isso no nosso relacionamento lá no discipulado diário, ou no discipulado
que a gente está fazendo no propósito do ano. Nós vamos trabalhar. Qual é a ordem dessa ressurreição? Cristo, ele, ao soar da trombeta, ele já vai vir, retornar, como é a nossa esperança. Lembra que nós lemos lá, ou nós comprovamos lá no início, que o cristão, ele vive com a esperança e a segurança da ressurreição para a vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele vai retornar para buscar os seus. E essa ressurreição, ela vai se dar em dois estágios. O primeiro é a ressurreição para a vida e a segunda é a ressurreição para juízo. Mas eu quero explicar isso. Qual é a primeira ressurreição? A ressurreição para a vida. O que ele diz? Aqueles que estão mortos e creram em Jesus Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Lembra da passagem que nós dizemos assim, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A primeira, eu quero só dar as passagens para você comprovar. Jesus se manifestará ao soar da trombeta. Você vai abrir 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. Depois você vai ver esses dois tópicos, os crentes mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Você lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 22, 23, 51 e 52. Isso Paulo falando. E depois a ressurreição, o que acontece? Vai acontecer nós teremos os nossos corpos glorificados, transformados, e iremos para o Senhor. E aí ele fala do milênio. O milênio é um assunto complicado, ou seja, nós vamos, Apocalipse 26 fala do milênio, capítulo 20, versículo 6, fala do milênio, e nós estaremos com Cristo e reinaremos com Ele durante 1000 anos, o milênio. Depois, só uma correção. Nós não receberemos o corpo glorificado ainda pelo passo a passo. Foi um erro meu. Então acontecerá a ressurreição. Nós estaremos com Cristo no milênio. Depois do milênio nós teremos os nossos corpos espiritual glorificado, a imortalidade. E aí a gente pode comprovar em 1 Coríntios 15, do 42 e o 44, e o 53 e o 54. João 19, do 25 ao 27. Romanos 8, 23. E aí, André, depois que a gente recebe esse corpo glorificado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a ressurreição para o juízo. Que ressurreição é essa, André? Aquelas pessoas que não creram em Jesus Cristo, o que é que vai acontecer? Elas ressuscitarão para a condenação eterna. É ali que elas serão julgadas e condenadas. E aí, assim a gente tem um panorama dessa ressurreição dos mortos. A ressurreição, eu tenho certeza que tudo isso que eu falei foi gerando inúmeras dúvidas na sua cabeça. Na minha também. Então a gente precisa ir além. Nós precisamos ir mais fundo. Mas o que eu quero deixar aqui para você nesse devocional? Eu quero que você entenda, eu estou frisando isso. O devocional é uma degustação. Vocês foram despertados para esse assunto. E agora nós vamos ir mais a fundo. Você vai aí em sua casa pegar as passagens, ler. A dúvida que você tiver, traz para a igreja, vai no discipulado, pergunta. Para quê? Para que a gente possa, à luz da palavra, você possa formar a sua opinião. Isso é de suma importância. Você não deve ficar somente com o que eu estou te dizendo aqui ou com o que todo mundo está dizendo aí. Tem vários pregadores, se você botar na internet, você vai ver várias pregações falando sobre isso. Mas é importante que você tenha noção de que você precisa formar a sua opinião. O que é a ressurreição para você? A ressurreição, a princípio, para mim, é a certeza, é a minha esperança de que um dia, como Jó disse lá, e você vai ler, como o meu Redentor vive e por fim se levantará. Essa é a minha certeza. A ressurreição dos mortos, ela vai ter essas etapas todas, ela tem essa situação toda, mas nós temos que fazer o seguinte, ter a certeza de que ela é real.
Você vai ver também, existem outras coisas, que existem outras doutrinas, outras religiões que pregam outras coisas, e você vai ver que como Jesus Cristo, ele combate essas coisas. Mas não vai dar, isso aqui é um tema para outros devocionais que nós vamos ter, com certeza, para esclarecer tópico a tópico. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou recapitular aqui rapidinho para vocês, para a gente entender. A ressurreição, ela é para o discípulo, servo de Jesus Cristo, uma esperança, a segurança de uma vida eterna, de que Jesus Cristo vai retornar e nós, o que morremos, ou nós que estamos vivos e aqueles que morreram, também ressuscitarão, os cristãos, aqueles que creem de fato, que têm acesso a isso por Jesus Cristo, por acreditar nele, seremos transformados, estaremos com ele, passaremos pelo milênio, retornaremos, receberemos esse corpo glorificado, e aí vem aqueles que não creram, que não acreditaram na promessa, e eles ressuscitarão para o juízo e serão condenados. Então, e aí você pode dizer, André, e agora? Agora você vai ficar com a próxima lição. Na próxima lição nós vamos falar desse juízo eterno, que é algo bem delicado de se falar, ainda mais nós que estamos no mesmo barco, somos seres humanos, mas que eu não vou entrar na lição do juízo eterno, mas eu acho muito justo, porque Cristo morreu, padeceu, ele deixou tudo aqui para a gente, está tudo claro, basta nós nos achegarmos a ele e de fato vivermos isso e termos acesso a essa vida eterna com ele para todo sempre. Então, que você fique com a certeza de que Jesus Cristo, ele vai voltar. E saiba, eu nunca vou me cansar de dizer isso, tenha a sua opinião, busque, ore, leia, medite, busque a palavra de Deus para que o Senhor te revele, para que você também tenha essa certeza que eu tenho, de que o Senhor vai voltar e que no último dia ele vai estar ali dando esse corpo glorificado. E a certeza, para finalizar, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. Ali só haverá o nosso Deus, que é amor. Ali só haverá nós e Ele, o nosso Papai amado, vivendo em família para todo sempre. Que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham entendido esse passo a passo e no discipulado vão a fundo, leiam, pergunte para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.